Olá, boa noite para você que assiste a Rede Vida, ao vivo dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente. Hoje, eu e José Maria Trindade recebemos o deputado vice-líder do PSDB, Nilson Leitão. Ele é de Mato Grosso. Boa noite, deputado, é um prazer tê-lo aqui. E você pode nos ajudar a participar do programa, a fazer o programa. Basta mandar perguntas para 0 operadora 17 33558432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou ainda para o meu Twitter, Deni Rotenburg, que vai aparecer aí no rodapé da sua telinha. Zé Maria, boa noite, Zé Maria. É isso, muito obrigado. Olha, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. É um momento complicado ainda na política nacional que nós estamos vivendo, daí a importância dessa conversa com o ex-líder de oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Nilson Leitão, que subiu na política lá mesmo, de vereador, foi prefeito da cidade de Sinop, no Mato Grosso, depois deputado estadual e finalmente deputado federal. Reeleito, é a maior votação do Mato Grosso, né, o deputado mais votado do Mato Grosso e um dos mais votados do Brasil, proporcionalmente, né, deputado? Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Como eu disse aqui, é o tempo de plantar e tempo de colher. Qual é esse tempo da política? É o tempo de recolher e deixar os palanques? Eu acredito, primeiro, boa noite, Zé Maria, Denise, é um prazer estar nesse programa tão importante para o Brasil. Eu acredito que esse momento o Brasil vive um novo momento, né? Essa oposição tão cobrada da sociedade, tão cobrada pela imprensa, que não se surgia durante esse período todo do governo do PT, ela surge agora num período de campanha eleitoral. Precisou mexer de fato com o brio do candidato a presidente para movimentar também uma sociedade como um todo. Essa eleição foi eleição em que não foi de um partido, não é apenas uma frase poética, não. Foi de fato isso. Todo mundo assistiu na sua cidade, assistiu nos seus estados, um momento em que a sociedade saiu de dentro de casa. Pessoas que não participavam, que não participam de partido político, que não é filiado, mas que de fato desejam um Brasil novo, um Brasil diferente. E isso tudo acabou que, principalmente nas 2 últimas semanas do segundo turno, isso acabou levando o Aécio Neves como essa representatividade de um novo momento do Brasil. E o Brasil viu no Aécio essa novidade, essa pessoa que poderia encabeçar essa esperança de um Brasil passado a limpo. Por falar em Aécio, hoje foi um marco no Congresso Nacional. O que a gente entendeu ali, nós vimos 2 discursos de Aécio, um pela manhã, no ato das oposições, e depois, mais tarde, no meio da tarde, no plenário do Senado Federal, onde ele fez um discurso mais formal, repisando aquilo que ele já havia dito, reforçando o que foi dito pela manhã. Pelo que nós podemos entender, houve aí uma tentativa de já deixar Aécio como ponta de lança da oposição. É isso mesmo? Eu não tenho dúvida. O Aécio, ele saiu das eleições com compromisso com a sociedade de ser esse grande líder, de ser um líder que vai tomar conta da oposição, que vai fazer com que o Brasil tenha uma representatividade daqueles que não se sentem representados pelo governo federal, aqueles que não concordam com o modelo que está aí, que nós contestamos. E o Aécio sai, sem dúvida nenhuma, da campanha eleitoral. Não é questão de desmontar o palanque, mas é uma questão, sim, de poder continuar defendendo aquilo que se defendeu em campanha eleitoral e que não acabou. Pois é, deputado. É este o assunto nosso aqui no Frente a Frente. Nós vamos agora aqui um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos, continuando aqui com o deputado Nilson Leitão. Só um minutinho. Estamos de volta com o deputado Nilson Leitão. Deputado, nós perguntávamos, como tivemos que parar a nossa entrevista, sobre o dia de hoje, né? Os 2 discursos de Aécio Neves, um no Senado, outro na Câmara pela manhã. A oposição, ele agora assume esse protagonismo como maior líder de oposição? Esse movimento todo de hoje foi porque esse espaço poderia ser tomado?
Ou não, foi mesmo para marcar a posição do PSDB como principal partido oposicionista? Não, eu acredito que é um momento de basta no Brasil. E o Aécio, ele incorpora isso de forma forte, até porque foi o desejo da sociedade. Os 51 milhões de votos não pode ser apenas um número, né? É um sentimento real. E não é apenas 51 milhões de eleitores que votaram, é segmentos da sociedade que foram para a rua, que de fato colocaram a sua cara, saíram do armário mesmo, falaram, olha, eu quero participar do meu Brasil, eu quero um Brasil melhor. E o Aécio acabou sendo o representante desse sentimento, né, principalmente na reta final, nos debates que teve nos programas eleitorais e nos debates eleitorais que também tiveram, onde se mostrou um Brasil que não estava discutindo aquilo que a sociedade esperava, que percebeu um baixo nível, ataques pessoais, e as pessoas não se sentiram representadas. E o próprio governo é um governo que cansou a sociedade, o modelo do governo cansou a sociedade. E o brasileiro, ele está buscando essa nova liderança. O Aécio, ele tem uma responsabilidade acima da média. Eu, particularmente, sempre entendi que a nossa oposição deveria ser um pouco mais firme, aguerrida a favor do Brasil. Pois é. Acho que essa eleição agora mostra isso. Acho que acende e mexe com o brio da oposição de vez, dizendo, peraí, nós temos aqui uma responsabilidade com o nosso país e com essa parte da sociedade que diz que nós precisamos de representantes que nos representem de verdade. Pois é, a impressão que eu tenho, e eu testemunhei bem o início do PSDB como oposição, né, quando perdeu o governo, ficou sem saber exatamente o que fazer. Eu me lembro de vários deputados ali tentando contemporizar, né? É preciso ajudar, olha, a governabilidade. Havia quem dizia frases tipo, o PT fazia por ignorância, e se fizermos agora será por medo ou por raiva, né? E tal. Mas a impressão que eu tenho é que a sociedade, os eleitores, ensinaram o PSDB a ser oposição. É isso mesmo? É isso. O PSDB toma uma atitude agora um pouco mais drástica em relação ao mal feito, àquilo que nós não concordamos, a um Brasil que não fala a verdade, o governo que não fala a verdade para o brasileiro em relação a tudo. Em relação, de fato, o que é a saúde, não pode, é uma coisa que inadmissível você construir um porto lá em Cuba e dizer que você não pode dizer qual é o objeto daquela obra com alguns bilhões de reais aplicados. Isso é inadmissível. E o Congresso aceitar isso simplesmente por aceitar. Não pode. A sociedade puxou a orelha da oposição. A verdade é que isso que você citou, que esse início da oposição era quase chegando ao ponto da ingenuidade, né? Dizer, olha, não podemos estragar nenhum governo, complicar a governabilidade, não é isso não. A oposição foi eleita para ser oposição. Eu acho que a oposição tem que ser terra arrasada. A oposição tem que discutir o recurso que está sendo aplicado, o convênio que não foi pago, a obra que foi mal feita, o dinheiro que foi desviado, tem que discutir de forma clara, altiva, sem a preocupação de dizer que nós estamos desagradando alguém. Nós temos que fazer o nosso papel de fiscalizar e fiscalizar bem a favor do brasileiro. Agora, isso não sabia fazer. Como é que vai ser essa questão? Hoje a Aécio Neves falou em montar um grupo técnico para acompanhar projetos do governo, cada área temática do governo, e que esse grupo iria municiar os deputados com as informações. Como é que vai ser esse grupo? É um de infraestrutura ou vão ser comissões? Como é que vai ser montado? Não, na verdade existe uma equipe técnica já na base da Câmara e do Senado e outros que o próprio presidente, aí o partido vai fazer isso com a sua equipe técnica, que o nosso presidente Aécio Neves já está colocando, exatamente no sentido de fazer o quê? De fazer com que todas as informações do Planalto, ela seja contestada, ela seja fiscalizada, ela seja acompanhada. Então, por exemplo, passou os números de que tem um percentual de obra pronta na transposição do São Francisco. O número do governo apenas não nos interessa mais. Tem que ir lá em loco verificar. Exatamente. Os números que o IBGE apresentou, e alguns números distorcidos, o número que o IPEA apresentou, não são números mais que vão nos deixar felizes, ou pelo menos satisfeitos. Nós vamos contestar. São os números que a inflação, que foi debatido nas eleições, em que a presidente Dilma não falou a verdade para a sociedade, em que a presidente Dilma não falou a verdade, por exemplo, das dívidas públicas. E tudo isso, quando vem à tona depois das eleições, fala, peraí, nós fomos enganados? Não, nós nos deixamos ser enganados.
Nós sabíamos que não era verdade e nós fomos enganados mais uma vez. Tem uma pergunta aqui de Rafael Pina, ele é de Maricá, no Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação. Ele quer saber, o deputado sabe se a presidente pode ser pega pelo crime de responsabilidade fiscal? E a direita ressurgiu? Na verdade, são duas perguntas em uma. Na verdade, existe uma grande falha na lei de responsabilidade fiscal, onde não incrimina a presidente da República. Ela pega o governador, pega os prefeitos, mas a presidente da República, ela está totalmente ilesa. Se ela não cumprir com o repasse da educação ou da saúde, ela não tem. Mas agora, ela pode incorrer em crime, sim, de responsabilidade. Por exemplo, é a manobra que estão tentando fazer na Comissão de Orçamento, mudando a regra para não pegar o Guido Mantega como ministro questão do superávit. Da Fazenda, a questão do superávit, e que nós não vamos aceitar. Então, hoje já caiu a sessão de lá, exatamente tentando fazer isso. Deputado, duas observações. A primeira é que a lei de responsabilidade fiscal foi um grande avanço, né? Um grande avanço, mas faltou alcançar a presidência. E que foi aprovada pelo PSDB, né? Exato, criado pelo PSDB. E com relação a esse ponto que o senhor está dizendo, da mudança da LDO, o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes, me disse que o ministro da Fazenda foi chamado no Tribunal de Contas da União e houve o alerta de que as contas da presidente Dilma seriam rejeitadas porque esta chamada contabilidade criativa não passava pelo Tribunal de Contas da União. Isso é novidade. E ele estava dizendo exatamente sobre esta possibilidade de mudança na LDO para legalizar parte desta decisão do ministro da Fazenda. É um ponto interessantíssimo, que aí junto com isso é outra informação. As contas da presidente da República, nenhuma foi votada até hoje no Congresso Nacional, e nem do presidente Lula. E nem do Fernando Henrique. E a última do Fernando Henrique. Por que isso? Quer dizer, uma falha do Congresso. É isso que a oposição agora tem que mostrar para que veio. Esse é um dos itens principais que tem que ser cobrado. Nós não podemos aceitar que não seja julgado. Um prefeito é julgado anualmente. Um governador é julgado anualmente. Qual o objetivo do Legislativo? Pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara de Vereadores. A Câmara Federal, o Congresso Nacional, jamais pode deixar. Esse é um item que será cobrado duramente pelo PSDB. Vamos encaminhar isso junto com a nossa bancada. Nós temos nosso líder, o Embaçaí, que concorda com tudo isso, de que nós não podemos mais deixar sem votar as contas de uma presidente da República. Isso é o cúmulo, sendo que a lei obriga isso. Vou só repetir essa informação. Há 15 anos o Congresso Nacional não vota as contas do presidente da República. Nos estados e nos municípios, onde há essa votação, é o maior índice de inelegibilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Muita gente não pôde ser candidato exatamente porque teve suas contas reprovadas. Mais de 600. Mais de 600. Agora, deputado, por que a oposição, nesses 12 anos, né, não fez esse trabalho de fiscalizar para e passo cada obra do governo? Eu acredito que o PSDB estava desacostumado na oposição, eu acredito que demorou são dois momentos. A pegar o motor oposicionista. Hoje eu ouvi o líder do PT do Senado dizer o seguinte, que não é momento de criar nenhuma desunião, que não pode pregar o fora Dilma, e nós não pregamos o fora Dilma. Nós não pregamos. Quem pregou o fora FHC, que foi eleito no primeiro turno, com menos de 3 meses de mandato, foi o PT. Né? Fora FHC, pintou em muro, fez isso. Nós não temos a capacidade de fazer isso. Não tivemos essa capacidade de fazer isso e nem achamos que esse é o caminho. Nós nunca quisemos ser a oposição que o PT foi ao PSDB, até porque não concordamos com esse tipo de oposição. Mas falhamos. Assumo por mim aqui, como deputado e como tucano, de que falhamos. No governo Lula deveria ter sido um pouco mais intransigente, um pouco mais obcecado em fazer uma oposição fiscalizatória. Nós não podíamos deixar o mensalão esperar o Tribunal Superior Eleitoral poder fazer a sua sentença. O Congresso deveria ter feito sua sentença com as provas que tinha. Não poderíamos ter contemporizado muitas coisas que ocorreram no governo Lula para chegar ao governo Dilma. Né? E hoje nós estamos discutindo o quê? Uma eleição que valeu tudo. Uma eleição em que os Correios participaram de forma exacerbada. Se isso ocorrer, Denise, Zé Maria, com o prefeito usar uma ambulância, usar um carro de uma prefeitura para fazer campanha eleitoral, ele é cassado. Ele é cassado automaticamente. Uso do poder político, uso do poder econômico, crime de responsabilidade. Ele não vai tomar posse, ele não vai conseguir pegar seu diploma.
Com o governador a mesma coisa, com a presidente da República, usar o correio. Comprovadamente, o diretor dos Correios de Mato Grosso foi multado ontem pela Justiça por uso dos Correios na campanha eleitoral. A presidente da República não poderia nem receber o diploma, de acordo com a nossa legislação, mas acham que isso é um crime menor por se tratar da presidência da República. Né? Então, ou seja, quem rouba R$1 para comprar comida para o seu filho, ele é ladrão. Quem rouba o dinheiro público ou quem usa a máquina pública não é criminoso. Agora, deputado, tem uma coisa também. Hoje, a gente até discutia isso lá na sala de café do Senado com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, no momento que a gente falou, porque teve isso, disseram que o PT espalhou aos 4 cantos que o Aécio ia ser eleito e acabar com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida. Com o agronegócio. Aí ele lembrou que, falou assim, mas 48 horas antes da eleição, de segundo turno, 8 gráficas reproduziram a capa de Veja como um panfleto para distribuir pelo país afora, aquela capa onde tem um pedaço, o rosto da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula, e como se eles soubessem do petrolão, aquele mar de dinheiro desviado da Petrobras. Aquilo ali também não foi um crime eleitoral? Tá, mas vamos aqui colocar os fatos. A revista Veja, considera uma revista séria, respeitada no Brasil e no mundo, ela fez uma notícia de uma delação premiada. Mas na própria reportagem diz que ele não apresentou provas. O advogado negou. Uma delação premiada. Foi colocado na revista Veja. Se você tem a matéria e você divulga ela, eu não vejo crime nenhum. Agora, você pegar uma mensagem, você usar um ministério e passar para o cadastro da Minha Casa Minha Vida, com terrorismo, dizendo, se o Aécio ganhar, você vai sair do cadastro dos contemplados da Minha Casa Minha Vida. Tá certo. Todo mundo reclama da campanha eleitoral. O uso da máquina do governo foi uma coisa. Eu vou te dar só um exemplo, só para cortar. Sim. Na minha cidade de Sinop, eu vi um boleto bancário do pagamento da Minha Casa Minha Vida de 1 a 3, que seriam R$80 da parcela, veio com desconto de 50%. Naquele mês, naquela semana da eleição. O governo virou o quê? Dono de mercearia? Vai dar desconto na semana do quê? Da promoção do quê? O uso da máquina foi exacerbado, foi uma coisa de louco que usaram. Qualquer órgão estava enlouquecido fazendo campanha eleitoral. Os funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, assustadíssimos com o terrorismo eleitoral que o governo fez. O uso da máquina foi muito forte. Pois é, os dois lados reclamam, né? E quais são as mensagens e as mudanças que essa eleição, que essa carnificina, muita gente está considerando assim, deixa para os senhores legisladores? Eu acredito que o que nós não podemos deixar de discutir é a democracia. Então isso o nosso líder Aécio colocou de forma clara. Nós não estamos discutindo a eleição da presidente Dilma, ela ganhou a eleição. Ela ganhou a eleição com voto, com 2, com 3, nós reconhecemos a vitória dela. A forma que ela ganhou a eleição, nós precisamos discutir o Brasil. Para evitar futuros. O PT não pode se manter no poder usando o dinheiro público para se manter no poder. Usando a máquina pública, colocando o funcionário a contragosto, o carteiro do correio, para distribuir panfleto da presidente Dilma gratuitamente. Ela é como qualquer cidadã. Ela tinha a obrigação de pagar, então. Ela não pagou. Ela usou a máquina. Isso ela não poderia ter feito. Ela usou o Bolsa Família. Ela usou Minha Casa Minha Vida, como fosse. O PSDB já tem provas desse não pagamento para poder buscar uma ação judicial, claro que tem prova. Alguma coisa assim? Tem uma denúncia do sindicato dos funcionários dos Correios de Mato Grosso. Tem denúncias do Brasil inteiro, onde houve desconto. Já está tudo protocolizado. Já foi acionado a justiça? Acionado a justiça. Tanto que o diretor do Correio de Mato Grosso já foi multado, inclusive. Isso não é nenhuma coisa. Mas esse uso da máquina, ele pode resultar, tem até uma série de perguntas sobre isso aqui, no impeachment da presidente? Impeachment não, mas na cassação do diploma, é um crime eleitoral. Aqui tem até uma pergunta sobre essa questão do impeachment. Emilson Costa, do Rio de Janeiro, obrigada pela sua participação. Ele quer saber, quem na rua pede o impeachment de Dilma por corrupção é golpista ou está exercendo um direito garantido na Constituição? Eu acho que a discussão do impeachment é que o Brasil é assim. Muito exagerado isso também. Não, eu acho que o Brasil é assim. É isso que eu quero dizer. Quando você vai discutir impeachment, aí você volta naquela velha. Se fosse o contrário, vamos voltar aqui 20 anos atrás,
Eu lembro bem quando o PT pediu impeachment do Fernando Henrique. Lembro bem, vocês também devem se lembrar. Por qualquer razão. Fora FHC. Fora FHC, impeachment do FHC. Não podemos ser contemporizador. Crime eleitoral é crime eleitoral. Eu já vi prefeito não tomar posse por um crime muito pequenininho, por erro formal, por entrega atrasada de documento, não é porque desviou dinheiro. Tá certo? Nós não podemos tratar diferente o presidente da República. Tem que ser um modelo. O presidente da República tem que ser exemplo. Exemplo, se o presidente da República usou a máquina, desviou dinheiro, nós estamos aí, Denise, com uma denúncia muito séria da questão da Petrobras. Nós não podemos olhar isso como se fosse uma coisa normal. Se nós não nos indignar com isso, não estamos servindo mais para nada. Se vai alguém e dizer que o PT recebeu de 1 a 2% para o partido, para fazer campanha eleitoral, recebeu propina de contrato da Petrobras, isso não for sério, que Brasil que é esse? Esse Brasil não é. Se invade a editora Abril, da revista Veja, que soltou uma matéria contra o PT, e isso pode destruir uma instituição, um órgão de imprensa, nós estamos virando uma Venezuela. Basta olhar a campanha da Venezuela de 10 anos atrás, de 8 anos atrás, que foi mais ou menos isso. O brasileiro tem que abrir o olho sim, ele tem que acordar. Uma coisa é uma coisa, nós vamos fiscalizar, as provas que chegarem até nós vamos encaminhar, como foi encaminhada a questão das urnas eletrônicas. Não pode discutir na urna eletrônica? Como é que não pode? Peraí, se um hacker tem capacidade de entrar na minha conta bancária e tomar o meu dinheiro, o seu dinheiro, de qualquer cidadão, como é que não pode entrar na urna eletrônica? Ela não pode ser investigada, a urna eletrônica? O que ela virou agora? Ela virou o Espírito Santo? Cássio Cunha Lima hoje falava, né, que existem 3 dogmas hoje no Brasil, além da... a liberdade, a vida e a urna eletrônica. Quer dizer, o negar isso de poder analisar as urnas eletrônicas, ao pedido do nosso ex-líder Carlos Sampaio, é uma coisa tão natural, porque a sociedade inteira está cobrando isso. O senhor desconfia da urna eletrônica? Eu desconfio. Quem que não desconfia? Eu desconfio. Há muitos anos já vem colocando essas dúvidas Brasil afora. Eu não acredito. Ali aparece essa dúvida, né? O TSE não autorizou a auditoria, colocou à disposição do PSDB, né? Não criou comissão nem nada. Dados que já são públicos, né? E a ideia é somar cada urna, cada boletim de cada urna de cada município. Isso. Por exemplo, o senhor foi prefeito de Sinop e faz política lá. Isso. O senhor desconfia que os resultados de Sinop, que o senhor deve ter analisado, passaram por fraude? Talvez não. Talvez sim. Não era o caso de analisar cada município? Eu acredito que é isso. Eu acredito que a urna ela tem que ser analisada por estado, nesse caso. Né? Porque o que acontece? O eleitor vota. Quem contabiliza esses votos aqui é o TSE. Não, é na urna eletrônica no local. Mas quem contabilizou e anunciou que foi o TSE. Mas esse aliás, quando chegou a 95%, esse processo é transparente e aberto. Se o senhor for lá no computador e colocar o nome da urna da sua cidade, não é só da sua cidade inteira, da urna, lugar do Brasil. da sessão eleitoral aparece. Exatamente, mas só isso que nós queremos essa análise. Mas o dado, esses dados são públicos. Não, os dados são públicos. Nós queremos investigar a urna. É só isso que nós queremos fazer. Nós não. O Brasil quer isso. Mas o TSE já recusou, né? O ministro Toffoli. Ele aceitou em parte, né? Ele aceitou em parte, aceitou com que o PSDB pudesse indicar técnicos que, juntamente com técnicos do TSE, pudesse averiguar essas urnas. Eu acho que é justo. Se não achar nada, não tem problema. Tirou a dúvida que eu acho que é muito interessante, pelo menos porque essa dúvida não é nossa. Nós recebemos essas denúncias todas na mídia social. Chegou várias denúncias, o Brasil vem recebendo essas denúncias e o mundo inteiro não quer usar essa. A Alemanha, por exemplo, não aceitou usar urna eletrônica exatamente porque ela tinha suas dúvidas em relação ao uso, ao resultado. Entendeu? Os países envolvidos do mundo não aceitaram. Eu não quero, eu acho que foi um grande avanço que o Brasil teve. Mas se tem a dúvida, vamos elucidar essas dúvidas. Fica mais fácil para que o Brasil não tenha a transparência tudo. E aí vamos ser sinceros, né? Esquece aí o TSE, o TSE tem a sua transparência. Confio na justiça brasileira, não estou dizendo isso. Mas o governo não é muito transparente. Não é muito transparente, não foi nas eleições, não foi antes das eleições. Tem inúmeras denúncias contra o governo que o governo não quer colocar. Nós temos aí vários assuntos para ser colocado, do Pronaf, que foi denunciado durante a campanha eleitoral. O Pronaf foi usado. Tem uma denúncia
muito sério. Eu estou lá com requerimento já para convocar o ministro Mantega para que explique esse uso do PRONAF e na denúncia durante a campanha eleitoral e tantos outros assuntos que são importantes que o Brasil fique sabendo do que houve de fato esse uso da máquina. O importante é que nós, da oposição, estamos no nosso direito de pensar o seguinte, de que o governo tem usado o Palácio do Planalto e usou o Palácio do Planalto como um comitê eleitoral. De fato foi isso. Usou a estrutura do governo como se fosse uma grande estrutura de campanha. E nós temos a obrigação de denunciar e eles têm a obrigação de se defender. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos e continuamos aqui nesse assunto sobre urna eletrônica, porque é preciso falar mais sobre isso. Só um pouquinho. Muito boa noite a todos mesmo. Nós voltamos aqui ao Frente a Frente. Estamos aqui com o vice-líder do PSDB na Câmara dos Deputados, o deputado Nilson Leitão, ex-líder de oposição, reeleito agora para o segundo mandato, um deputado que sempre participou das grandes articulações no Congresso Nacional. Deputado, gostaria de voltar aqui ao assunto urna eletrônica. O senhor diz que, e há um pensamento no Congresso, que a urna eletrônica se transformou num dogma, né? Ninguém pode duvidar. Mas há dúvidas para tudo, né? Há quem não acredite que o homem foi na Lua, por exemplo. Mas a urna eletrônica, e vou fazer aqui o papel do outro lado, porque eu investiguei isso aí, fui no TSE, conheci como funciona a urna eletrônica ela é isolada. O senhor disse que pode hackear, a urna eletrônica não há como hackear, porque ela nunca se liga na internet, ela é isolada, é um aparelho. Além disso, ela imprime, antes de iniciar a votação, a chamada zerésima, tudo que tiver pronto na urna é impresso e tem que ser 0000. Diante disso tudo, tem ainda a possibilidade de uma urna desta, que por acaso tenha sido enxertada, cair numa malha fina que a Justiça Eleitoral faz antes de distribuir as urnas, pega aleatoriamente uma quantidade de urnas para analisar. Como se isso não bastasse, durante todo o processo, a Justiça Eleitoral abre para os técnicos dos partidos políticos, e o PSDB tem técnicos para fazer esse trabalho, analisa o software, analisa as urnas, né? Analisa tudo. E, por mais, a Justiça Eleitoral não é governo, a Justiça Eleitoral é a Justiça Eleitoral. Pode ter um ou outro ministro que seja indicado pelo Palácio e tal, mas é a Justiça Eleitoral. Mesmo assim, o senhor desconfia das urnas eletrônicas? Bom, primeiro, eu não desconfio, como eu disse, da Justiça. Mesmo indicados do PT, eu não tenho nenhuma dúvida em relação à postura dos membros do TSE. Não preciso fazer média aqui. Mas não desconfio e nem nós. Não é esse o nosso pleito. O nosso pleito é simples. O Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil, houve dúvidas sobre a urna eletrônica. A nossa obrigação como oposição, porque o PT ganhou a eleição, ele não vai querer saber se tem problema ou não com a urna. O Brasil é um dos poucos países, um dos únicos países que usa urna eletrônica. Dos países envolvidos, deve ser só o Brasil. Não, tem outros. Sim, dos países que têm a democracia já consolidada. Os Estados Unidos usam. Em algumas regiões, poucas e contestadas. Né? Não é o que conduz a eleição americana. Quando diz eleição americana é o voto manual. Então, na verdade, o que nós estamos colocando no direito é assim, nós queremos averiguar. Nós queremos essa averiguação. Mas essa averiguação já existe. Técnicos nós queremos essa PSDB? Averiguação. Nós queremos ver essa averiguação, onde o TSE já nos deu isso por 7-0, de indicar técnicos para que, junto com seus técnicos, possam averiguar. Alcançamos o nosso objetivo.
Mas o o deputado próprio Carlos julgamento Sampaio foi muito indica que feliz os nesse dados... encaminhamento. Foi, porque existe dúvida, sim. Eu estou aqui falando isso só para esclarecer, não estou aqui fazendo uma defesa intransigente. Mas os técnicos, além dos técnicos do PSDB, esses números que o TSE colocaram agora à disposição do deputado Carlos Sampaio, que é o responsável jurídico pela campanha, eles já são publicados, já são públicos. Depois que tiver o resultado dessa averiguação, você nos convide novamente para vir aqui. Claro. Aí nós vamos poder falar com toda a tranquilidade. Por enquanto, o que nós queremos aí? Nós queremos averiguar. O direito de averiguar e responder ao Brasil, as pessoas que têm dúvida sobre a questão das urnas eletrônicas. Tem muita dúvida. Certo? Tem. Que ela seja Muita. investigada. Né? Leonel Brizola, no passado, já fazia essa crítica. Por conta lá do Leonel atrás. Brizola se fez a tal impressão paralela nas urnas, que foi verdade. testada. A contabilização não é obra do Espírito Santo. Nós queremos apenas averiguar. Com toda a tranquilidade, que no final a gente possa olhar para trás e dizer, olha, podemos confiar nas urnas Aqui eletrônicas. Mas o que me Inclusive, espanta é que isso não tenha sido feito até... É isso que É eu estou isso que assustando. espanta. Como É isso não? mesmo. Mas os senhores não Uma tiveram grande falha. acesso? Não... Uma grande falha, não houve acesso. Uma grande falha. Uma grande Aqui falha. tem até um internauta, um telespectador que diz, Emilson, ele lembra que há várias denúncias em vídeo no YouTube provando que havia registro de votação de eleitores que ainda não tinham votado. Isso é possível ou é algum erro da urna? Tem inúmeros casos desses. Tem casos eles de vão quem ter que- Tem votou um que e chegou lá com voto 400 sumiu, votos, voto 10 votos, e sumiu. chegou em vídeos. É isso que eu estou dizendo. De repente, esses vídeos todos são aí enganosos. Pode ser ser, tudo falso, mas né? Não se qual sabe. que é o problema? Mas tem averiguar? testemunha de Ver pessoas que toda essa votaram em coisa. determinado Exato. candidato e na revelação não Sarney, tem. Sarney disse que votou na Exatamente. Dilma, O apareceu problema, que votou pode ter na certeza que a máquina sozinha não erra. A máquina sozinha não erra. O que eu quero dizer é que não custa tirar essa dúvida do eleitor. O eleitor tem o seu direito. Na Alemanha, por exemplo, tem os testemunhos dizendo o seguinte, o que ele quer defender? Que o eleitor, quando vota, ele quer a garantia que ele votou e ele quer averiguar isso depois. Se ele quiser averiguar depois do mês, se o voto dele foi realmente ali contabilizado, Mas ele pode averiguar. partiria, por exemplo, para a impressão, que é uma urna eletrônica com uma impressão do lado, logo depois de confirmado, aí aquela impressão cairia num determinado receptáculo lá que poderia ser conferido, Na né? época que eles iam fazer isso. Né? Fizeram. Já fizeram, agora dessa vez não fizeram. Não fizeram. Não É fizeram. porque o TSE concluiu que o teste, que não houve erro nas urnas conferidas, não houve erro, Mas o e que direito, era o direito da desnecessário. dúvida é de qualquer cidadão, tá certo? E a obrigação dos poderes é exatamente você ir lá e comprovar que não teve nenhum problema. Mas Então também não tem que ver que não precisa se criar nenhuma causa celeuma em volta disso. O que precisa se fazer? Um partido político pede para que se comprove que aquilo houve um 100% de lisura, de transparência, de um resultado confiável. Se provou tudo isso, Agora, eu todo acho mundo que- vai ficar contente Os e vai dizer, petistas- nós já entendemos que a presidente Dilma já ganhou a eleição. Nós precisamos comprovar isso. O restante Petistas, são assuntos assim, de campanha. Se houve erro, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Lógico. Então tem aquela coisa. É por Então isso por que não confusão. contesta a eleição de Alckmin no primeiro turno? A quantidade de votos que o senhor teve em Mato Grosso, É por um exemplo, você foi direito, campeão mas é um direito Por de que cada um. que esses, Mas nós não esses aí estamos ninguém discutindo fala aqui o nada? resultado. Ah. Nós não discutimos mais o resultado E das nem é eleições. pedido de recontagem. Não, não estamos Não, pedindo nada nada, disso. nós queremos apenas tirar essa dúvida do brasileiro. A minha obrigação como deputado. Fazer a prova do quando eu lado vou da lá, urna. quando eu vou lá na minha região e falar assim, olha, uma senhora chega, minha aposentadoria veio com R$10 a menos. A minha obrigação é chegar aqui no Congresso Nacional, visitar o Ministério da Previdência e verificar se aquela aposentadoria dela teve algum problema. Nós estamos fazendo a nossa função de fiscalizador. E nós temos que fiscalizar. Tem dúvida de um brasileiro? Se só um brasileiro tivesse dúvida, Tá a nossa certo. obrigação é elucidar essa dúvida. Eu queria mudar um pouquinho de assunto Denis, aqui. Tem umas perguntas Só para aqui. concluir essa história da urna eletrônica. A gente está insistindo nesse assunto porque, além das mídias sociais estarem lotadas desses exemplos, a gente vê casos assim meio inexplicáveis. Lá em Sinop, por exemplo, o senhor conhece, testemunhou casos assim de urnas inexplicáveis, de Não. votações esquisitas? Não, teve problema que foi colocado de manhã de, às vezes, apertar o número e não sair. Foi verificado pelo Justiça Eleitoral e foi trocado urna, mas nada que teve nenhuma Assustasse. denúncia. Nada, não. Na minha cidade, não. Pois é, Denis. Teve o Eu me Sarney lembro, também, não. né?
O Sarney disse que votou na Dilma, mas parece que ele apareceu lá votando na Ou foi uma montagem, né? Eu conversei com o presidente Sarney e ele diz peremptoriamente que votou na Dilma e vota... Diz que o vídeo... Votou no 45 então, na Dilma. Ele fala que o vídeo é mais um entulho desta vala suja da internet, palavras dele. Bom, aqui tem perguntas sobre outros temas. Emilson Costa e a Rafael Pina, de Maricá, ele pergunta, a direita ressurgiu? E aí o Emilson complementa. Ele diz que no imaginário do eleitor, a centro-esquerda já é ocupada pelo PT. É recomendável que o PSDB se refunde como de centro-direita? O PT é centro-esquerda? Eu não sei o que é o PT, na verdade. Eu não sei. Eu tive um debate, acho que ano passado, um dos líderes do PT, eles chamaram o PSDB de elite. Eu falei, qual elite você está falando? Intelectual ou financeira? Porque a financeira, quem faz as campanhas mais caras é o PT. Quem mais gasta dinheiro em campanha eleitoral, a estrutura do PT na campanha eleitoral é uma coisa fora do normal, né? O Fernando Henrique é o nosso maior líder, considero ele uma grande figura intelectual, mas econômica não. É uma pessoa respeitada no mundo exatamente pela sua seriedade, sua lisura. Essa história de se ressurge centro-direita ou centro-esquerda, eu acredito que o que ressurgiu no Brasil, e o grande debate no Brasil, não é o posicionamento partidário ou político que foi debatido. Eu acho que o que ressurge no Brasil é um debate novo, o debate dos valores. Se você perceber, o brasileiro ele cansou desse discurso do governo, do certo e errado está na mesma vala. A verdade e a mentira está na mesma vala. Mentir virou uma coisa normal, parece, dentro da política brasileira. E o brasileiro quer exatamente o contrário disso. Os valores que nós aprendemos em casa fugiu desse debate. É o que parece que o brasileiro, no fundo, quer resgatar. Então, o PSDB, quando ele nasceu com um propósito. E vem se remodelando, se moldando dentro da realidade que o Brasil tem hoje. Mas o grande fato que tem que ser discutido nesse momento da política brasileira é exatamente esses valores. Os valores de não mentir, de não roubar, de não prometer o que não vai cumprir. Onde que está enquadrado tudo isso? E o que de fato... Tem uma lei de responsabilidade eleitoral. Eleitoral. O estelionato... Esse projeto já existe. Já existe. Eu tenho uma lei do estelionato eleitoral também. Essa lei do estelionato eleitoral, se ela tivesse em vigência, algumas pessoas não voltariam para o Congresso, não voltariam para o governo, não se candidatariam, que é exatamente esse debate que tem que ser feito. Eu acho que muito mais do que filosofar sobre a posição partidária, que é a raiz que está escrito no nosso regimento estatuto partidário e tudo isso mais, é o comportamento. Eu acho que o que o brasileiro quer discutir nesse momento é o comportamento. E isso não é direita nem esquerda, né? Na direita ou na esquerda? O Emilson lembra aqui que o Arthur Vigílio, no Roda Viva, disse que não é mais de esquerda. O senhor é de esquerda ou não? Não, eu nunca fui de esquerda. Eu acho que o que é ser de esquerda? É querer o Brasil igualitário? Eu quero um Brasil igualitário. Eu quero tirar do rico e dar para o pobre? Não. Eu quero que o governo contemple os seus programas, tirando as pessoas da pobreza e da miséria, mas não deixando na esmola. Eu quero que o brasileiro tenha oportunidade, tenha dignidade e possa ganhar a vida com o seu suor, mas tendo oportunidade, que o Brasil não faz isso. O Brasil está indo para um caminho diferente. Se ser esquerda ou de centro-esquerda é o que o PT está fazendo, eu não sou essa esquerda. Eu sou contra essa esquerda. Pois é. Eu quero programas que tem exatamente essa oportunidade. Eu não quero um país que fala que reduziu a pobreza aumentando a quantidade de Bolsa Família. Se aumentou a quantidade de Bolsa Família, é que não melhorou o Brasil. Mas ao contrário. O Aécio falou que ampliaria o programa. Ampliar o programa é alcançar justamente as pessoas. Perenizar, tornar política. Exatamente. É tornar um programa de governo, não um programa de partido. O que o Aécio quis dizer com aumentar o programa? Ele quer dizer o seguinte: buscou uma família, identificou uma família no risco da miséria. Uma mãe com os filhos, com o marido desempregado, morando num barraco de lona, passando fome. O que o governo tem que fazer? Tem que salvar imediatamente. Tem que ir lá dar comida para ele, dar condições para ele sobreviver com dignidade.
dignidade, mas incluir ele num programa de capacitação, de qualificação, alfabetizar se for analfabeto, pelo menos voltar aquela distribuição da cesta básica? Fazer com arroz. Não, exatamente. Eu fiz um programa desse com o prefeito, chamava Barriga Cheia. Durava 6 meses a 1 ano. Você dava a condição para ela comer, a criança tinha que estar na escola, tinha que estar com a frequência escolar, ela tinha que frequentar a escola, essa frequência escolar valia no final do mês para poder receber os benefícios, a capacitação da esposa e do marido. Sim, mas e a introdução no mercado do trabalho. A cesta física com arroz? Era dada a cesta básica, era dado o dinheiro também. Certo. Deputado, por que na política há tanta dificuldade no Brasil de se assumir de direito? O senhor tem um perfil de direito. Eu tenho um perfil de direito. Tem, o senhor é coordenador da bancada mais à direita do Congresso Nacional, que é a bancada ruralista. O senhor é empresário. Por que as pessoas têm dificuldade de assumir isso no Congresso? Eu não acho que tem dificuldade. Eu defendo o quê? Eu defendo como que eu defenderia um governo? Eu defendo um governo que tem uma máquina mais enxuta, que ela tenha a coragem de entender que governo não é para dar lucro, é para dar resultado para a sociedade, que ela precisa arrecadar e otimizar esse recurso dando esse resultado. Eu tenho a cabeça que eu prefiro inaugurar, claro, uma criança do que um prédio. O governo que está aí, ele prefere construir um prédio e não dar estrutura para que essa criança se desenvolva numa creche ou numa escola. Eu prefiro que tenha um atendimento e não tenha apenas o prédio do hospital. Eu prefiro isso, de forma simples, como você dentro da sua casa, qualquer um dentro da sua casa, que é o resultado para o seu filho. O problema é que o governo, parece que ele se preocupa muito mais em medir uma obra do que realmente ter o resultado da obra. A medição dela. Resultado, como é que vai ficar, mudando de assunto, a CPMI da Petrobras? Porque o que a gente vê essa semana foi uma boataria de que vem aí uma lista imensa de parlamentares. E como é que vai ser? Porque o que a gente percebe é que começa a pintar aí a história do governo jogar a crise dentro do Congresso, deixando vazar aí lista de deputados e mais deputados, senadores, e aí o Executivo vai escapando pela tangente. O senhor vê alguma chance disso acontecer ou a ideia é continuar foco do governo federal? Eu tive um debate com um deputado do PT na primeira semana após a eleição, e ele disse isso, falou, olha, vai aparecer nomes do PSDB nessa lista. Todos os nomes que aparecer, não tem problema nenhum para a oposição. Primeiro que eu acredito que não tenha. Eu acredito uma leviandade enorme que tentaram fazer com o Sérgio Guerra, uma covardia que fizeram naquele período eleitoral. Nós, da oposição, vamos a fundo. E hoje o nosso líder, Aécio Neves, repetiu isso na tribuna. A presidente Dilma não tem que propor diálogo para nós. Ela não tem que propor diálogo nenhum. Ela tem que se comportar como presidente da República, ela tem que ter atitudes para poder provocar esse diálogo, ela não pode conversar fiado sobre a reforma política, como hoje eu debati com um dos líderes do PT na Rádio Câmara, ele dizendo que quer propor um plebiscito. Não precisa propor plebiscito, ela tem que trazer a reforma política, a reforma tributária e investigar a Petrobras a fundo. Investigar. Está denunciado que a Petrobras... É a investigação. Hoje, inclusive, o senador Aécio... colocou de forma clara. Essa investigação da Petrobras é uma coisa tão ligada à outra que a fala do nosso Arthur Vigílio, aqui novamente lembrando essa figura importante da política brasileira, que ele coloca que essa defesa que o PT tem forte do financiamento público de campanha já acontece, só não é legalizado, porque se a Petrobras, através de contratos, levando propina de 1% a 2%, está pagando para o PT fazer campanha eleitoral, já está recebendo dinheiro público, né, de forma ilegal para fazer campanha eleitoral. A pergunta da Denise foi sobre a CPI, né? Parece que hoje houve um acordão lá, né? Não houve um acordão. Na verdade, nós apresentamos 2, 3 nomes para ser convocados, alguns já estão sendo convocados. É claro que nós somos minoria. Nós somos minoria. Mas vocês podem ter certeza absoluta, não haverá recuo da oposição. Poderemos ser derrotados no voto. Agora não haverá recuo. E aquilo que nós formos derrotados no voto, nós vamos partir para a tribuna, para a denúncia, para a investigação pessoal. Nós vamos buscar o que tiver que buscar. A Petrobras Mas não vai... Mas a combinação hoje não foi de não convocar o ex-presidente Lula, convocar a senadora Gleisi e não chamar o Aécio Neves e o Álvaro Dias? Desnecessário. Desnecessário. Você não precisa ter acordo. Vai convocar o Lula para quê agora? Concluir, a sua ideia é concluir o que já tem. Claro, nós vamos primeiro ouvir quem porque está muito atrás da justiça, né? Senão vira um assunto político, e aí não, aí é um debate, vai convocar lá o ex-presidente Lula.
Nesse momento? Eu, pessoalmente, acho até que ele deve. Mas não é momento de convocá-lo. Eu acho que primeiro tem que ouvir todos os atores que estão lá. Eu cobrei da presidente Dilma na tribuna, na terça-feira após a eleição. A presidente Dilma anunciou a vitória dela, ela disse, olha, vou enfrentar e combater a corrupção. Ela já tinha na terça-feira 48 horas atrasado, porque ela poderia ter demitido a diretoria da Petrobras na segunda-feira de manhã. E ela demitiu. Não demitiu, né? Nem da Transpetro. Não demitiu Ele ninguém. se licenciou. Então, quando não se demite ninguém, ela não quer combater a corrupção, não é possível. No mínimo, como atitude de alguém que quer combater a corrupção, deveria ter demitido toda a diretoria da Petrobras. Foi uma campanha eleitoral e a política está sendo muito debatida desse lado, né? De corrupção aqui, corrupção, não corrupção. É um momento pobre da política, né? Ou rico, né? Ou rico. Porque quando a oposição não fazia isso, a oposição era uma oposição morna, uma oposição que não existia, uma oposição que nada. Não adianta o PT procurar o PSDB e dizer assim, ó, tá na hora de descer do palanque. Tem que entender que a presidente Dilma... a frase da presidente Dilma hoje. Isso. A presidente Dilma ela foi eleita no domingo, dia 26, com denúncias da Petrobras, com denúncias da máquina pública usando Correios, usando todos os programas sociais, cooptando eleitores através do terrorismo. Se isso não é crime, nós simplesmente acabou a eleição porque ela ganhou, a urna tapou todos os crimes. Nós temos que fechar os olhos para nós vivemos num país democrático, então a Dilma ganhou e a partir de agora não podemos mais falar do assunto? Espera aí, que Brasil que é esse? Se for um crime desse, na cidade de alguém, com um cidadão comum, ele se elegeu e acabou todos os crimes dele? O senhor tem razão, mas isso aí é um assunto para ser discutido em polícia, né? Não política, né? Falando nisso, a função nossa do Congresso é fiscalizar, eu repito, e a função da oposição. Um foi eleito para governar, outro foi eleito para contraditar, para que a nossa democracia seja equilibrada. A nossa democracia está empobrecida porque o Congresso Nacional nosso sucumbiu ao poder. Nós fomos a menor oposição da América Latina. Nós não chegamos a 100 deputados de oposição, esperneando e brigando para tentar inverter alguma coisa. Agora, a pergunta que eu faço, nós passamos esses 12 anos, onde o Brasil vai muito bem obrigado pelos olhos do PT, mas acabou a eleição, a presidente Dilma foi reeleita, o Brasil quis manter ele no poder, com a diferença mínima, mas nós temos que respeitar esses 51 milhões de brasileiros que não votaram e mais alguns 30 e poucos milhões de brasileiros que não votou em ninguém, que não quis o Aécio e não quis a Dilma. Eu não aprovo o governo da Dilma e não quis votar no Aécio. Então nós temos aí uma boa parcela da sociedade que quer ser ouvido sim. E eu me sinto, eu tenho que contemplar esse cidadão, podendo falar a verdade para ele, dizendo, olha, o que você quer ouvir? E hoje dá oportunidade pela mídia social, que nos cobram isso. Deputado, você tem que falar tal coisa. Deputado, você tem que cobrar tal coisa. Nós não podemos ser omissos e contemporizar pela governabilidade, não. Eu não acredito no governo do PT. Eu não posso dar trégua para um governo que eu acho que não é honesto. Não só na questão do desvio de dinheiro, que é no desvio na questão intelectual, que não fala a verdade, que mexe nos números, que faz uma maquiagem enorme para poder ganhar a eleição, que se preocupa muito mais com o poder do que com o brasileiro, que precisa da saúde, da educação, da segurança. Agora vem uma nova CPI da Petrobras no ano que vem? Com certeza absoluta, a situação da Petrobras vai continuar na pauta durante todo o tempo enquanto não se concluir. Nós não podemos mais aceitar a contemporização de um assunto tão sério como esse. Quando um assunto como Petrobras acontece isso, quando um PRONAF, o PRONAF, gente, é para mexer com o produtor rural mais pobre. Produtor. Se estão fazendo esquema com o PRONAF, só fazendo esquema com o Correio, esquema com tudo quanto é lugar, a oposição tem que se levantar ou então tem que rasgar nosso diploma e voltar para casa. Tá certo, então, deputado, nós vamos para mais um intervalo. Eu e José Maria Trindade entrevistamos hoje o deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Ele é vice-líder do partido na Câmara. Voltamos já e você ainda pode mandar as suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou ainda para o meu Twitter que aparece aí no rodapé da sua telinha. Voltamos já.
Estamos de volta com Frente a Frente. Eu e José Maria Trindade entrevistamos hoje o deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Ele é líder, vice-líder do partido na Câmara e coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, tem uma pergunta aqui de Daniel. Ele é de Sorriso, no Mato Grosso. Obrigada pela sua participação. Ele quer saber se os conselhos populares enfraquecem o poderio da Câmara ou do Senado. Beleza, o governo que se diz democrático e quer a participação popular, é só convidar. Se eu quero a tua opinião, é só pedir a tua opinião. É claro que esse decreto presidencial é bolivariano. Derrubamos na Câmara, vai ser derrubado no Senado. Isso é uma afronta à democracia. Né? É um absurdo que o PT quer fazer, esses avanços que o PT quer fazer, que assombra a sociedade brasileira cada dia mais. Não precisa disso. Já está no poder há tanto tempo, chegar no ponto da ganância, de querer tomar conta de tudo, invadir a imprensa, invadir os poderes, como é o caso. É claro que atrapalha. Quer dizer que para ser aprovado um projeto no Congresso Nacional, tem que ter um conselho para aprovar se esse projeto vai ou não. É absurdo. Então, esse discurso pequeno, medíocre que o PT usou para tentar aprovar isso e perdeu para a sua base, inclusive, levou uma lavada dentro da Câmara Federal quando nós derrubamos isso, com o PDC do deputado Mendonça Filho de Pernambuco. É claro que isso é uma prova cabal de que a presidente Dilma tem que rever os seus conceitos e tem que entender que ela é presidente do Brasil e não da Venezuela. Aqui tem uma outra pergunta. Dados do IPEA divulgados hoje, revelando o aumento da pobreza, se divulgados antes das eleições, haveria mais votos para Aécio Neves? Eu acredito que os números que o governo usou eles falam os números de uma forma tão fácil, mentem com tanta facilidade em relação aos números, que eu não sei se isso faria alguma diferença para mais ou para menos. A sociedade brasileira sabe disso. A pobreza aumentou, o desemprego aumentou, a inflação aumentou, os juros aumentaram. Tudo que ela acusou a Aécio Neves, ela está fazendo essa semana. A gasolina aumentou e tudo vai aumentar porque o Brasil está num descaminho, está sem trilho. Então, de fato, nós avisamos isso. Mas agora, acabou as eleições, nós precisamos continuar defendendo o Brasil, cobrando a presidente Dilma, que estão nas atitudes que o Brasil precisa. Pois é, eu queria agradecer as perguntas feitas aqui ao Frente a Frente e dizer que todas não serão jogadas fora, não. Nós entregaremos aqui ao deputado para que ele responda uma a uma. Vamos tentar aqui, deputado, responder algumas perguntas que foram enviadas aqui para o programa. MJM, que é a Maria José, ela fala sobre urnas eletrônicas. É importante realizar esta fiscalização. Eu quero e tenho o direito de saber se o meu voto foi mesmo para o meu candidato. Isso é Maria José. Se o senhor quiser comentar. Concordo com ela, foi isso que eu já acabei de citar. Todo eleitor tem esse direito. Quando você tem um sistema que você não pode averiguar aquilo que você depositou, então porque o sistema não é confiável. E aqui outra, Maria José Soares Passo, ela diz: parabéns por este excelente programa, tenho o prazer de assistir sempre que posso, obrigado. Deputado Nilson Leitão, diga-me, por favor, foi citado o nome da presidente Dilma e do ex-presidente Lula no esquema do Petrolão. Só que eles não permitem que as provas venham à tona. O que pode fazer para ajudar os deputados que querem a verdade? Sou da direita, com muita honra, tenho horror da esquerda e um grande abraço. Maria José. O que pode fazer é a própria presidente Dilma, que está anunciando que quer enfrentar a corrupção, ela deixar. Mas deixar de verdade, não é de forma velada, não. Deixar a investigação da Petrobras chegar a fundo e tomar atitude. Eu não acredito que ocorrerá isso, porque ela já teve oportunidade para fazê-lo. Ela é presidente da República, ela não será presidente a partir de 1º de janeiro. Ela já poderia ter demitido toda a diretoria da Petrobras e investigado todo mundo. É uma decisão dela. Eu aprendi ainda como bancário, quando eu era muito novo, que se o contínuo tivesse feito algum desvio no banco, o gerente pagava a conta. Então, é necessário que a presidente Dilma entenda que se o governo é dela, não é só quando tem para notícia boa, quando para ganhar eleição. Quando alguém do governo dela desvia dinheiro, ela também é culpada. Ela dizendo que sou de direita com muita honra, tenho horror da esquerda. Você vê que tem Pelo outro lado, aqui a Cíntia Salles, boa noite, Frente a Frente. Esse deputado Nilson Leitão é irresponsável ao questionar a lisura do nosso processo eleitoral. Gostaria de saber qual o empenho dele quanto à investigação da privataria tucana, do mensalão do PSDB e do mensalão pernambucano, que tem vários parlamentares do PSDB envolvidos juntamente com o PSB em Pernambuco. A Cíntia Salles diz que é mestranda em Educação Tecnológicas, é do MATEC. Como que é o nome dela?
Cíntia? Cíntia, Salles. você não tem a dúvida que as nossas denúncias são todas aquelas que recebemos da Justiça, da imprensa ou dos próprios petistas que denunciaram. O caso do Petrolão e o caso do Mensalão, eu não vou discutir Mensalão. O STF já discutiu, já prendeu, já soltou, já está tudo certo. Não somos nós, é a Justiça. O que nós denunciamos é de forma responsável. Agora, nós não podemos denunciar aquilo que não tem provas. As ações, a presidente Dilma tentou fazer esse debate no programa eleitoral, quer dizer, um desserviço para o país. Se o Ministério Público não levou à frente alguma coisa, é porque não tem prova suficiente. Agora, se tem prova, como é o caso do Mensalão, como é o caso do Petrolão, como a delação premiada que está aí de gente ligada ao PT, que está dizendo que pagou propina, você não quer que a gente investigue? Tem que saber qual Brasil que você quer. Eu insisto que isso é um caso já de polícia, né? Eu não posso Armando Ramazzini, deputado, diz aqui sobre o programa de hoje, porque houve todas as abstenções nas urnas, como se explica essa abstenção? Explica porque o brasileiro está divorciado da política. Ele não aguenta mais o que nós estamos assistindo. Os resultados sociais são os piores possíveis. O Brasil perde todo ano um espaço na educação, na saúde, na segurança para outros países. Em 2013 tivemos 55 mil homicídios. De cada 100 boletins de ocorrência, mais de 60 são de menores. Não tem um programa para recuperar um menor no nosso país, não tem um programa para recuperar um ser humano. O governo brasileiro não recuperou um ser humano que entrou no descaminho do crime ou da droga. É claro que o brasileiro está descontente. Paga caro o imposto e não recebe de volta. O senhor citou os menores. Em relação a essa questão da redução da maioridade penal, o senhor não acha que Aécio Neves perdeu muito voto aí? Não, eu acho que não. Ao contrário. Ao contrário. Eu acho que o Brasil... O senhor defende a redução da maioridade penal? Eu defendo o projeto de lei do senador Aloysio Nunes, que é o que o Aécio defendeu. Eu defendo que se um menor, como acontece hoje nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em todo lugar, se um menor estuprou, matou com 12, 13, ele vai responder pelo crime dele. Agora o problema não está aí. O problema maior é que o Brasil está perdendo a nossa juventude. O governo brasileiro, eu repito, não tem um programa. A única coisa que o governo brasileiro do PT conseguiu atingir nos últimos 5 anos é tornar o Brasil o maior consumidor de cocaína e crack do mundo. Do mundo. Não tem um soldado com farolete nas nossas fronteiras. A Dilma mente para o Brasil quando diz que protege nas fronteiras. Eu sou de um estado que tem quase 1.000 quilômetros de fronteira seca. Não tem estrutura para segurar a entrada da droga no nosso país. E é por isso que o menor cada vez mais vai entrando nisso. Mas quando ele entra, não se tem uma mão do governo para recuperar. Se não é a mãe de família, o pai de família ou a sociedade se organizar através de igrejas para recuperar essa criança, o governo está de costa para a sociedade. E se alguém pode combater isso dizendo que eu estou falando mentira, me combata, porque eu não vejo isso em lugar nenhum do Brasil. As poucas unidades que recupera a criança, recupera a jovem, ou recupera o adulto que entrou no crime, às vezes o cara cometeu um crime na vida só. Ele foi para a cadeia, ele sai pior do que ele entrou. Então o Brasil, ele está matando o brasileiro. Está matando o cidadão e a família brasileira. Ele não socorre essa família. Então esse governo não é digno de dizer que está atendendo o país apenas com alguns programas. Essa questão da droga é muito séria, né? Muito séria. E tornamos o maior consumidor do mundo. Se isso não é a pior coisa. Eu acho que foi usado pouco em campanha eleitoral. Houve uma interiorização, né, da droga. O senhor caminha pelo interior lá do Mato Grosso, o senhor deve ter visto a situação no interior, né? Maria, eu moro numa cidade que está a 500 quilômetros da capital Cuiabá, uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, cidade pacata, que vive do agronegócio, vive dos serviços, lá tem de tudo, uma cidade boa. Aconteceu uma operação da Polícia Federal, agora, de combate à droga, na cidade e na região que eu moro. Nós estamos assustados, a gente nunca tinha visto isso na vida. Está alcançando todas as famílias brasileiras. O governo não pode fazer cara de paisagem. Esse ministro da Justiça não pode fazer cara de paisagem como faz. Como está prometendo há 12 anos combater isso, e ao contrário. Continua tratando o governo da Bolívia como irmão, como parceiro, e eles mandando a cocaína para cá. Espera aí, nós vamos continuar assistindo isso? Destruindo as nossas famílias, e o governo de braço cruzado com cara de paisagem,
que é assim que o governo faz para assuntos como esse. E junto com a droga vai a violência. Vai tudo, né, vai Claro, tudo. é A o- droga é o carro-chefe do assalto ao banco, do menor corrompido, do usuário do crack, da corrupção da polícia, de tudo está envolvido nisso tudo. E o que o governo brasileiro fez? Eu fui no governo brasileiro, no Ministério da Todos Justiça. os governos, né? O estadual, Eu fui no municipal. governo, mas quem entra com a menor parte da segurança pública no Brasil é o governo brasileiro, não gastou nem 30% ano passado. Eu fui no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Segurança, perguntando qual o programa que tem dentro da Secretaria Nacional de foi a Segurança resposta? para recuperar o menor. Diz que tem um programa de combate ao crack, que era comprar algumas vans equipadas com alguns equipamentos sofisticados para distribuir para os municípios. Eu falei, jovem, peraí, vocês estão brincando com coisa séria? Vocês estão brincando com coisa? Não tem um programa. Crack é possível... E não combateu nada. O que aconteceu foi aumentar. Não foi possível. Não. Se hoje, de cada 100 boletins de ocorrência, 66% são de menores, o ano que vem vai ser de 70%, porque o governo não tem uma atitude para combater isso. Eu queria mudar de assunto um pouquinho aqui. Tem a presidência da Câmara que, nos bastidores da política, está uma movimentação louca, cada partido se lançando. Já tem Eduardo Cunha, do PMDB, do Rio de Janeiro, que é líder da bancada, que já se coloca como candidato Que não tem muita ao simpatia do comando Planalto, da Câmara. né? Sim, aí eu queria saber qual vai ser o posicionamento do PSDB. O PSDB, na minha opinião, o meu encaminhamento com os meus demais companheiros, mas acho que também é o encaminhamento do nosso líder em Baçaí, é que a gente possa ter candidatura da oposição. Da oposição que disputou as eleições. Do PSDB ou de qualquer outro partido? Não, se nós nos unirmos com os outros partidos que estavam conosco no segundo turno, do PSB, do PPS, do PP, acho que esse grande bloco de oposição deve ter um candidato, sim, apresentado ao Brasil e à sociedade, porque o Congresso Nacional precisa, de fato, recuperar um pouco a sua credibilidade com a sociedade. Eu acho que é momento da oposição ser oposição por inteiro e apresentar um nome que pode ser colocado como uma terceira via. Vai ter o candidato oficial do Planalto, que é do PT, pode ter o candidato do PMDB, que pode ser apresentado, e nós podemos... E o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, que tem colocado o seu nome. O que a gente vê é que já começa a haver aí uma movimentação para a formação de blocos e também fusões partidárias. Falou-se há alguns dias na possibilidade de fusão do PSDB com o DEM. Isso é verdade? O senhor vê uma perspectiva aí de Não, nem houve fusão? tempo para discutir isso, né? O senador Aécio, ele é presidente do PSDB. O senador Agripino é presidente do DEM. O senador Agripino está em viagem. O senador Aécio retornou ontem para o cenário político. Ainda não houve nenhuma reunião com partidos. Então, isso é apenas especulações que existem normais nesse período. A formação de blocos dentro do Congresso existe muita especulação. Parece que tem uma vontade de alguns partidos, de oposição, inclusive, se unir para poder debater espaços e outras comissões, para que possa poder ter um melhor encaminhamento no Congresso Nacional para não ficar... PSB, PPS e SD, né? Parece que estão se solidariedade. juntando E uma quatro. ideia também de construir a primeira federação de partidos, né, do país. Tem Federação várias de partido da sugestões. União na Câmara e valendo Mas o senhor para as acredita que vai haver uma assembleias, mexida aí na vereadores. representação partidária? Como? O senhor acredita nessa grande mexida aí na representação partidária? Eu acredito que o que vai valer muito em tudo isso vai ser a motivação de ter um líder liderando a oposição. A oposição existiu todo esse tempo, só que existiu de forma muito ilhada, cada um no seu canto, cada um fazendo seu papel, cada um podendo desabafar na tribuna ou fazendo uma denúncia de forma separada, frentes trabalhando, defendendo segmentos. Eu acredito que quando se tem um líder que não houve essa liderança nesses 12 anos, e ele surge agora com o Aécio pós-eleição, eu acho que isso acaba se unindo. O que faz grupos diferentes se unir é um objetivo, é a motivação. E a motivação hoje eu acredito que é o Aécio abraçando essa liderança. Olha, vem comigo. É em conteste essa liderança. Eu acho que é em conteste porque não fomos nós que revelamos isso, nós lançamos isso como candidato, mas no final da campanha não era mais uma liderança o homem natural do PSDB. Ele é uma liderança de um sentimento de mudança, é uma esperança de uma mudança. Então isso foge das paredes de um partido, passa a ser um candidato de um país e de uma grande parte de uma sociedade que quer mudança. Voltando à presidência da Câmara, se Eduardo Cunha surgir aí for descartado pelo PT e surgir como uma possibilidade, for empurrado
para uma candidatura de oposição, o PSDB apoiaria a candidatura dele? Eu ainda defendo que no primeiro momento nós temos que ter candidatura própria desse grupo, genuinamente desse grupo de oposição. O deputado Eduardo Cunha é uma inteligência rara dentro da política brasileira, muito eficiente, competente, mas acredito que esse grupo de oposição tem que se manter com a candidatura separada, né? Com a possibilidade de ter 2 turnos, debater muito mais. Eu acredito que o debate para a eleição da mesa, ela poderá dar uma oportunidade única e ímpar para que possamos dar um salto na qualidade da Câmara Federal. Pode ser o Júlio Delgado. O Júlio do PSB, né? PSB. Ele de Minas se Gerais. coloca... Aí uniria PSDB, DEM, PS. Não dá nem para fulanizar eu aqui. estou sentindo o DEM, assim, muito próximo do PMDB. Do PMDB, não. Sim. Muito próximo do PSDB. Né? Ele está muito próximo... Eu estou achando que o DEM está se aproximando do PMDB. Não, o DEM está muito próximo do Aécio, né? Houve Sim, o DEM praticamente coordenou o a campanha do PMDB é Aécio, ali de né? oposição, né? Não é o PMDB governista, né? Em quantos momentos? Eu acredito que existe muita gente do PMDB divorciado do Planalto. Isso. Tá? Mas nós precisamos institucionalizar isso. Para institucionalizar, nós precisamos ter uma candidatura de oposição. Pois é. Essa é a minha sugestão nesse primeiro momento. Outro dado aí desta disputa pela presidência da Câmara dos Deputados é que existe a possibilidade, né, de 4 candidaturas depois do segundo turno, então, mas o grande debate pode ir para a sociedade, né? Exatamente, essa é a ideia. Essa é a ideia, nós precisamos escancarar esse Congresso Nacional. Nós vamos debater todas as mazelas, todas as propostas e todas as melhorias que precisa ter dentro do Congresso Nacional. Acho que é um momento único, porque se as instituições de verdade foram autônomas, independentes e harmoniosas, como diz a nossa Constituição, com toda certeza o Brasil vai melhorar. Pois é, olha, chegou o fim aqui, mais esse debate, mais esta entrevista importante, livre, aqui com o deputado Nilson Leitão. Eu queria agradecer a participação da minha colega, que isso aqui é uma mesa redonda. Obrigado, Denise. Obrigada, Zé Maria. Boa noite. Boa noite, deputado. Boa noite, Obrigada pela sua presença. Já fica o convite para o senhor voltar aqui no ano que vem. Eu que agradeço. E nós estaremos aqui na próxima quarta-feira com um novo entrevistado, cheio de ideias e trazendo de vários partidos e várias lideranças no Congresso Nacional e também na política nacional. Muito obrigado e fique agora com o Jornal da Vida, com informações do Brasil e do mundo. Obrigado, boa noite.